É grande a nossa alegria poder fazer parte dessa escola já há alguns anos. E a gente sempre fica na expectativa de chegar a janeiro. E tem sido uma bênção mesmo, né, para nós, para a nossa vida, para a escola. E, de uma certa forma, reflete também na igreja em Guarapuava, como em tantas outras igrejas no Brasil, né? E este ano tenho o privilégio de ter meu filho fazendo a escola, e veio junto com a galera dele, com João Vitor e Israel, do pastor Luciano, são bem amigos desde a infância, e eles se comunicaram e decidiram fazer a escola, né? Ano passado ele veio comigo só 2 dias de companheiro, né? Sempre ficamos na praia de Itapoá, praia de Santa Catarina, e no meio das férias vamos para cá, né? Está vendo como eu estou bem queimadinho, né? Eu estava na praia, desde que eu nasci, sempre vivi na praia. Mas é muito precioso, né, passar esse tempo com vocês. E eu sempre tenho a preocupação de não apenas trazer um estudo, uma palavra, uma exposição da palavra, mas eu sempre tenho essa preocupação, mais do que uma preocupação, uma responsabilidade de deixar um depósito. Eu creio que Deus quer fazer algo muito especial na sua vida, nessa escola. É para ser um marco na sua vida. Então, desde o início, os primeiros dias, Deus já tem ministrado, ainda está, e ainda resta mais alguns dias, e Deus vai fazer algo que Ele iniciou no seu coração. Não termina aqui é apenas o começo de algo novo. Eu creio que deve se propagar e deve se prolongar o ano todo, os próximos anos, e para todo o tempo da sua vida aqui nessa face da terra. E a escola faz parte desse processo. Então, eu sempre tenho dentro de mim essa responsabilidade. Eu não estou apenas ministrando numa escola, mas eu estou ministrando uma vida. Pedras preciosas que vão marcar sua vida e nortear sua vida e determinar o seu destino, e que vão levar você a viver uma vida com Deus, plena e frutífera. Dentro dessa ótica, eu quero repartir com você nesta manhã. Vamos ter mais uma palavra logo após a minha. Vamos ter um intervalinho e vamos ter uma outra palavra. Vai ser muito preciosa. E à noite nós vamos ter mais um tempo na presença do Senhor. Eu quero falar sobre o propósito. Sobre servindo a um propósito muito maior. A necessidade de entendermos, compreendemos, percebemos e que caminhamos num propósito maior de Deus. Deus tem um propósito muito maior para a minha vida, para a tua vida. E todas as coisas que nos acontecem devem cooperar para esse propósito. Todas as coisas. Romanos, Paulo escreve à igreja em Roma, ele diz aos romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Então, quando eu descubro, entendo qual é o propósito de Deus para a minha vida, começo a entender todas as outras coisas
que me acontece? Por que me acontece e por que não me acontece? Porque tudo tem a ver com o propósito. Eu digo que o propósito não é aquilo que eu espero alcançar ou receber de Deus, mas aquilo que Deus espera de mim. Aquilo que Deus quer fazer e Ele espera que eu realizo para Ele com a minha vida. Esse é o propósito. Não tanto o que eu estou esperando receber de Deus. Então muita gente não compreende bem o que é o propósito. Acho que o propósito é aquilo que eu estou aguardando em Deus para, quem sabe, um dia Deus me dar. Então, esse é o meu alvo, esse é o meu propósito, esse é o meu sonho. Eu quero alcançar algo. Ao contrário, pela palavra do Senhor, eu tenho percebido, entendido que o contrário, o propósito é o que Deus está esperando que eu fizesse. O que Ele me criou para fazer, para realizar. E Ele está esperando que eu venha a ser e fazer. Esse é o propósito. Eu quero ler um texto, não muito como que eu colocaria? Aparentemente não tem nada a ver com o que vamos falar a propósito. Mas eu percebi algumas pedras tão preciosas nesse texto e que vai nos ajudar a entender que Deus tem um propósito para mim e eu preciso compreender qual é esse propósito. Há um propósito geral que todos nós cabemos nele, mas existe dentro desse propósito geral, existe um propósito específico para cada um. Eu quero que você entenda por que você está aqui na escola nesse ano 2013. Por que você esteve na escola em 2012? Por que você não estava, talvez, em 2012 e só está em 2013? E por que você está sentado aqui nesta manhã me ouvindo? Todas as coisas têm a ver com o propósito pelo qual Deus te chamou. Por que você está na igreja local onde você está? Não é porque você estava procurando uma igreja para você. Entendeu? A maioria das pessoas andam assim: estou procurando uma igreja para mim. Uma igreja que me sirva. Entendeu? Uma igreja que atenda às minhas necessidades, que supra isso, que tem isso para meu filho, que tem aquilo para mim, que tem espaço para eu ministrar. Estou procurando igreja para mim. Isso é totalmente contrário àquilo que a palavra diz. Eu devo procurar a igreja onde Deus quer me usar lá. Não uma igreja para mim. Porque a igreja não é para ninguém. É dele. E é para realizar o propósito dele. Você precisa compreender por que você está lá. Por que você está na equipe de louvor na sua igreja? Ou por que você não está ainda na equipe de louvor na sua igreja? E talvez você nunca vai estar na equipe de louvor da sua igreja. Se você entender qual é o propósito, você não vai achar que é eles que não me dão chance. Porque você não entendeu o propósito de Deus. Quando você está no propósito, não são as pessoas que te dão oportunidade ou não, que te dão chance, que te conhecem, que te chamam. É Deus que abre e fecha as portas. Todas as coisas segundo o propósito dele. Segundo o propósito. Por que eu passo por essas lutas que eu estou passando? E eu olho em minha volta e parece que ninguém está passando igual eu estou passando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Diga para a pessoa ao seu lado: Deus tem um propósito para a sua vida. E tudo que Ele faz, pode dizer para Ele, tudo que Ele faz, e tudo que Ele fará,
É por causa deste propósito. Amém? Então, tudo que Deus faz na minha vida, e ainda fará, e tem muito ainda, é por causa desse propósito que pode ser diferente do teu, da tua vida. Então, não vai acontecer as mesmas coisas com você como acontece comigo. Porque Deus tem um propósito para você. Amém? Abre suas Bíblias comigo em João capítulo 13. Vamos ler um texto um pouquinho extenso, mas eu vou ler rapidinho. João capítulo 13, de 1 a 17. Só para a gente pegar o contexto todo. O Senhor Jesus está reunido com os seus discípulos na última ceia, antes dele ir para o jardim, ser preso, ir até a cruz, morrer por mim, morrer por você, morrer por nós, nos resgatar das trevas, nos redimir do pecado. E nessa sua última reunião, antecedendo a sua morte, várias coisas transcorreram nessa mesa da ceia. Muitas coisas foram ditas, faladas, proferidas, profetizadas. E várias coisas foram acontecendo simultaneamente. Uma delas é o que nós vamos ler aqui, quando ele se levanta e começa a lavar e enxugar os pés dos seus discípulos. Quantos já abriram lá, digam glória a Deus. Então leamos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Mas ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Então o Senhor Jesus começou a ensinar algo muito precioso nessa mesa da ceia. Agora imagina
você sabendo o que está para acontecer com sua vida. Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. A Bíblia diz que ele sabia para onde ele ia, ele sabia o que ia lhe acontecer, ele já de antemão tinha toda a agenda na sua mão. Ele sabia a hora tinha chegado. E ele precisava deixar algumas coisas bem solidificadas antes de partir. Alguns anos atrás, não muito tempo, teve um filme que se passava por aí, muito interessante, de dois velhinhos, talvez você já assistiu, porque essa é a prática em muitos lugares, talvez não tanto aqui na nossa cultura brasileira, mas quando as pessoas sabem que vão morrer, elas fazem uma lista dos seus últimos desejos e querem, então, realizar dentro do tempo que o médico deu. Então, sabe que vai morrer daqui a 3 meses. Eles fazem aquela lista, coisas que gostaria de ter realizado e que não conseguiu realizar em toda a sua vida. Alguns querem viajar, outros querem dar um abraço a uma filha que nunca mais viu, e faz toda aquela lista. Quando já assistiram aquele filme? Né? Os dois velhinhos que estão realizando seus sonhos. Imagina se você tem só este ano para viver. Só este ano. O que você faria com a sua vida? Alguns entrariam em crise. Iam se trancar no quarto e esperar a morte. Chorar, só isso, mas não sei mais o que fazer. Outros iam fazer mais do que deveria. Ia comer tudo que não deveria comer. Entendeu? Já que eu vou morrer mesmo, eu vou detonar de uma vez. Eu vou parar com toda essa dieta, tudo aí. Agora, o Senhor Jesus está sabendo que o seu tempo estava chegando. E ele tem uma lista de coisas que ele precisa fazer antes de ir até a cruz. E eu creio que dentro dessa lista, tem uma ceia para realizar. Eu tenho que sentar com os discípulos, fazer uma nova aliança com eles, através dessa ceia, estabelecer meu sangue e o meu corpo como os elementos da nova aliança, algo que ia mudar todo o pensamento até então, uma mudança de paradigma, porque ninguém imaginava que a aliança poderia ser feita com suco, fruto da vide e com pão, porque para eles é carneiro, pães asmos e ervas amargas, gerações. Então ia ter uma mudança radical de paradigmas. E o Senhor Jesus está para deixar um depósito. E eu creio, pelo que eu entendo nesse texto, o Senhor Jesus quer deixar algo para os discípulos e para mim e para você, no sentido qual é o propósito maior de tudo que Deus quer que nós sejamos e fizemos. O maior propósito. Qual é o mais importante dos propósitos dos propósitos? Então o Senhor Jesus está fazendo algo com os discípulos nesse sentido, nesse texto eu percebo. Não está apenas lavando os pés, enxugando os pés, e Pedro, então você não quer, então você vai lavar tudo, então lava minhas mãos, minha cabeça, não, esses são os detalhezinhos, mas que tem algo a dizer. Jesus está revelando-nos o maior propósito. Por que eu estou aqui? Para que eu vivo? E se eu morrer, para que eu morri? O propósito. Ele diz, eu estou vos deixando o exemplo para vocês viverem desta forma. E bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, abençoado será quem praticar, quem viver isso, quem andar nesse mesmo exemplo. Eu estou traçando para você o trilho. Esse é o exemplo, esse é o propósito, esse é o maior desejo de Deus para com todas as suas vidas.
Deus tem um propósito tremendo para mim e para você. Você não pode ser produtivo se não souber o seu propósito. Você não pode ser produtivo se você não souber qual é o propósito. Por exemplo, tem gente filmando aqui tudo, né? Para fazer os DVDs, para passar online. Mas eu creio que o propósito não é apenas isso, filmar. Aí eu fui escalado para eu fazer a filmagem. Porque se não souber qual é o propósito desta filmagem, não vai ser tão eficaz, tão eficiente, tão produtivo no que pode estar até filmando. Mas por não entender qual é o propósito daquilo, não vai ser tão eficaz no que está fazendo. Se eu não entender qual é o propósito, porque que eu estou naquela equipe de louvor, na igreja, eu acho que vamos arrebentar, é para tocar, para cantar, vamos fazer, vamos ser massa. Né? Você perdeu todo o propósito, você não vai ser produtivo no que está fazendo. Você não vai ser tão eficaz, tão eficiente. Você precisa descobrir qual é o propósito e manter o foco no propósito. Jesus sabia qual era o propósito, ao ponto que nada o distraía. Certa vez chegaram para ele e disseram: tem um monte de gente vindo do Oriente querendo conhecê-lo, querendo ouvi-lo. Jesus diz: não, eu não vou. Tem uma multidão, você está sendo rejeitado, você está sendo encurralado, você está sendo desprezado por esses judeus que não reconhecem quem você é e só vem para sugar, só quer milagre, mas não quer a tua mensagem, não quer se arrepender, não quer te seguir, e tem toda uma multidão te esperando porque eles querem receber-te. Jesus diz: não. Eu não vim para isso agora. O meu propósito não é para ser aceito. Meu propósito não é para ser aclamado. Meu propósito não é para ir para onde as multidões estão que querem me receber e me aclamar rei. Meu propósito é como um grão que precisa cair na terra e morrer. Senão vai ficar só. Isso foi chocante para os discípulos. Mas nós achamos que estávamos bombando aqui. A fama está indo. Nós achamos. Diz: não. O meu propósito é eu ficar sozinho, sem ninguém, só um grão e morrer. E é isso que eu vim para realizar. Fazer a vontade daquele que me enviou e cumpri-la. E aí sim eu vou ser produtivo. É nisso sim eu vou ser bem sucedido, porque o resultado de realizar esse propósito é muito maior do que as multidões que vocês estão enxergando. Milhares e miríades vão vir depois por causa desse propósito. Irmão, você só vai ser produtivo, eficaz, eficiente na ótica de Deus quando você souber qual é o propósito, não na ótica das pessoas. O sucesso na Bíblia é bem diferente do como se define sucesso por aí fora. O sucesso é fazer aquilo que Ele me pediu, me mandou fazer, se é para eu filmar, e eu filmei desde o começo até o fim, teve tanta coisa, teve reteté, todo mundo correndo, e eu fiquei lá, eu fui bem sucedido. Eu realizei o propósito. Eu e você só vamos ser bem-sucedidos nessa vida, produtivos, eficazes, eficientes, se entendemos qual é o propósito. Seus estudos vão se alinhar com o propósito. Seu casamento se alinha com o propósito. Tem gente que acha que vai casar-se para ser feliz. E aí nunca saem felizes. Porque não entenderam o propósito do casamento. O casamento nunca foi feito para você ser feliz. Não tem isso na Bíblia. Não sei onde que tiraram isso. Entendeu? Eu vou casar com fulano e para sempre vamos ser felizes. Quem te diz isso? Não tem isso na Bíblia.
A Bíblia não diz que casamento é para sua felicidade. Casamento é para você ter um aliado para realizar o propósito de Deus. Deus diz, Adão não pode fazer sozinho. Eu vou criar para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea para realizar o propósito. Não para fazer Adão ficar feliz. Vou para a galera, agora estou feliz. Ele deve estar feliz antes. Entendeu? As pessoas não são felizes porque o casamento as fez felizes. Elas são felizes porque já são felizes. Quando você já é feliz em Cristo, você se uniu com uma outra pessoa já feliz em Cristo, vocês continuam felizes. E o propósito é para realizar aquilo que Deus chamou para realizar. Não para te fazer feliz, para me preencher. Eu preciso de uma pessoa para me preencher. Então Jesus não preenche você. O que preenche você plenamente não é a pessoa, é o Senhor. Agora, a pessoa é para ser auxílio para ajudar a realizar o propósito de Deus. Filhos são a mesma coisa. Filhos não são para eu ter uma bênção na minha vida, filhos. Não, filhos são para a continuidade do propósito. Então, tudo que você vai fazer na sua vida tem que alinhar-se a esse propósito. Por que eu estou aqui? Para que Deus me criou? E para onde que eu vou? Meus relacionamentos devem somar para realizar esse propósito. Eu não me relaciono de qualquer forma com qualquer pessoa. Me comprometer em relacionamentos. Ontem o pastor Samuel já pregou sobre isso, né? Pessoas com que a gente firma alianças. Não é com qualquer pessoa. Tem muita gente que, amigo, mas eu tenho outros que são do meu ciclo mais íntimo. Mas não porque tem algo para me oferecer. Que gostoso estar com você. Sim, tem tudo isso. Mas é porque eu preciso dele, preciso dela, para eu avançar no propósito. No propósito. O dia que não vai mais me projetar para realizar o propósito, beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Eu prefiro perder você do que perder o propósito de Deus. Todas as coisas devem se alinhar para o propósito. Segunda coisa, as suas prioridades ligam você ao propósito. Você quer descobrir qual é o verdadeiro propósito na sua vida? Alguns indícios muito práticos são as suas prioridades na vida. Elas ligam você ao seu propósito. Se o teu propósito apenas é um dia morar lá na Austrália, porque não sei o que, cara, eu não sei, desde que eu nasci, tem um negócio, eu acho que eu devia ter nascido na Austrália. Deus errou o endereço, mas já está me dando chance de corrigir o endereço que ele errou. Entendeu? Então, meu propósito é morar lá na Austrália. Suas prioridades vão ligar você para isso. Tudo que você fala da Austrália, você já conhece a embaixada da Austrália na palma da sua mão. Se você não, você já conhece tudo pela internet da Austrália. Entendeu? Sabe, você conhece muito mais de lá do que o que acontece até aqui no Brasil. Mostra as suas prioridades, o que consome seu tempo. O que consome teu tempo, o que consome tuas energias, o que consome teu investimento de tempo e de recursos são suas prioridades. Só que eu tenho percebido que muitos investem muito naquilo que é passageiro, naquilo que é temporário, aquilo que não dura.
A gente é capaz de investir muito, mas demais. As pessoas investem numa marca de tênis, investem numa marca de computador, investem numa marca de relógio, investem numa marca de não sei o quê, que passa. E não são capazes de investir muito mais ainda em aquilo que é duradouro, aquilo que é para sempre. Porque não compreende qual é o propósito. Suas prioridades mostram se você entende qual é o teu propósito. Eu me lembro quando meu filho está aqui, então ele sabe muito disso. E eu estou falando algumas coisas para lembrar dele também. Aleluia. Eu me lembro quando eu me casei com minha esposa. Nós vamos fazer semana que vem 19 anos. Glória a Deus. Vai ser um reteté santo. Aleluia. Nós sentamos logo após a nossa lua de mel, sentamos em casa, fizemos qual é prioridade para nós como família, nós dois. O que é mais importante para nós como casal, como família. E nós enumeramos algumas coisas. Ela não tinha tido a oportunidade ainda de fazer faculdade, tinha curso técnico em contabilidade. Então, uma das prioridades para nós, antes de nascer as crianças, você vai fazer sua faculdade. Eu banco sua faculdade. Seu pai não pôde, mas eu banco. Você vai fazer. Prioridade. Vamos investir nisso. Nós vamos fazer um plano de saúde. Podemos ficar sem comer arroz e feijão, porque o salário, mas vai ter plano de saúde. E estabelecemos, todo ano nós vamos sair para férias. Custa o que custar. E integralmente. Nós saímos mesmo, faz 19 anos que saímos todo janeiro para férias. Não tem, é dia 1º de janeiro, tchau igreja. Estabelecemos prioridades. Não, mas por que isso? Porque nós precisamos. Quando nascerem as crianças, podemos não ter muita coisa para oferecer-lhes, mas saúde, alimentação e uma boa educação em casa e na escola, eles vão ter. Mesmo se não tiver carro, não tiver bicicleta, não tiver não sei o que, tênis, não tiver, isso eles vão ter. Então, estabelece as prioridades. Por quê? Porque existe um propósito. As pessoas investem em coisas que não são tão duradouras. 1 ano, 2 anos tem que jogar fora, comprar outro. Mas por que você gastou uma fortuna com aquilo que vai ficar 1 ano, 2 meses, 3 meses e jogar fora qualquer outro? E você não é capaz de investir a fortuna em algo que vai durar para toda a sua vida e até a eternidade. É porque você não sabe qual é o propósito para a sua vida aqui. Você está, Maria vai com todas. Entendeu? Lançaram isso aí. Nossa, eu quero ter isso também. Entendeu? E gasta uma fortuna. Por que você tirou uma boa grana para estar aqui na escola adorando? Poderia estar em outro lugar. Poderia estar curtindo. É uma boa graninha. Ou porque alguém pagou para mim. Nem sei por que eu estou aqui. Alguém pagou para mim. Você não entendeu o propósito. As suas prioridades, tempo, recursos, tem a ver com o propósito. Onde você investe, é porque há um propósito ali. Alguns anos atrás, nós decidimos, eu e minha esposa, e depois chamamos os filhos, eram menores. Dizemos, Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus quer multiplicar os recursos financeiros em nossas mãos. Porque nós
entendemos que Deus nos chamou para tocar vidas e tocar nações. E não é só a igreja que vai assumir essa responsabilidade. Há uma parcela nossa, como a nossa casa. Nós vamos multiplicar os recursos, vamos investir em missões pessoalmente, mas também nós vamos investir em nossos filhos para alcançar todo o propósito que Deus tem para a vida deles. E para isso nós estamos vendendo a nossa casa. Uma casa muito boa. Quase 230 metros quadrados. Show de bola. Nós colocamos à venda. Nós vamos mudar para morar de aluguel numa casa, quase metade dessa casa. Se for 3 anos, 4 anos, 5 anos, nós vamos morar ali. Nós vamos investir esse dinheiro. E todo mundo concordou. Qual é o propósito? Esse final de ano, agora, janeiro, dezembro, nós mudamos para a nossa nova casa. Depois de quase 4 anos. Multiplicamos, investimos o recurso, construímos algumas casas, 6 casas, está com uma 7ª, e outros terrenos, e numa parte daquilo nós reconstruímos uma casa. E quando a gente começou a fazer projeto, construir, Deus começou a soprar. Eu vou abençoar vocês mais do que vocês se imaginam. Hoje nós estamos morando dentro de uma casa de 311 metros quadrados. Uma mansão. Uma baita de casa. A melhor arquiteta da cidade, melhor construtor da cidade, todos Deus trouxe para nós para construir a nossa casa. Terminamos, entramos, já tem propostas para comprar a casa por 1,5 milhão. Do tipo de casa que é. Mas Deus nos deu os recursos. E nós estamos investindo em missões, em vidas, e estamos investindo nos nossos filhos. Por isso meu filho está aqui. Mas nós nos privamos de algo. Propósito determina as suas prioridades, os seus investimentos, o que você faz com os recursos. Nós não podemos servir a Deus com a nossa própria agenda. Você não pode servir a Deus com sua própria agenda. Isso é uma das coisas que eu mais oro por você aqui nessa escola. Sua agenda vai mudar. Ninguém pode servir a Deus com sua própria agenda. Então, eu fiz minha agenda 2013. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou para cá, eu vou para cá. E Deus vai olhar e diz, mas onde está a minha agenda? Onde está a minha agenda? Eu estou servindo a Deus, mas desde que caiba tudo dentro da minha agenda. Não. Você serve a Deus com a agenda dele. Se ele disser, fica aqui esperando, você fica esperando. Se ele disser, vai para lá, você vai para lá. É a agenda dele. Se ele dizer, eu quero você aqui, sem fazer mais nada, só parado. É a agenda dele. Só que sabe qual é as reações em nós? Porque Deus nem sempre vai falar a voz viva, audivelmente para nós. Entendeu? E eu já tive experiências de ouvir a voz audível, Deus falar comigo, mas pouquíssimas vezes. Nesses tantos anos, andar com Deus, né? Não parece, mas é bastante. Estou pastoreando, vou fazer 20 anos, mas eu já estou no ministério mais de 20 anos, pregando a palavra. Fui cheio do Espírito Santo aos 12 anos, 13 anos. Nasci de novo aos 10 anos, num lar cristão evangélico, na cidade de Accra, capital de Gana, na África Ocidental. Eu tenho 51 anos. Então, tenho 40 anos de costas aqui.
40 anos nas costas, andando com Deus. Eu descobri, e custou para descobrir, que Deus não sempre vai falar com você com voz audível. Raramente. E alguns até nunca vão ouvir a voz audível de Deus. Nunca. Porque esse não é o alvo. Deus vai falar com você usando algumas pessoas. Sempre. Sempre usa pessoas. Então você não vai entender. Não, você vai sentar, você não vai fazer mais nada. Aí não aguento. Não aguento, porque meu líder disse, meu líder de grupo, ele não deixa. Agora disseram que eu tenho que sentar. Eu não fiz nada de errado, eu não estou pecado. Fulano não corrige e eu estou aqui. Deus está dizendo, é minha agenda para você. Você vai ficar sem fazer nada. Eu não aguento fazer nada. Está servindo a quem? E a quem você está servindo diz, agora para um pouco, faça nada. Eu não aguento não fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu tenho que servi-lo com minha agenda e não a agenda dele. Vocês estão entendendo? Mas, pastor, onde estão essas coisas nesse texto? Jesus se levanta e diz, eu vou lavar os pés. Pedro, não. O Senhor não pode lavar os nossos pés. Ele diz, eu vou sim. E se você não deixar lavar os pés, então você não tem nada a ver comigo. Então lava meus pés, minhas mãos, minha cabeça. Não vou lavar os pés, mãos, cabeça, tudo. É só os pés. É só os pés que eu vou lavar. E de todo mundo. Mesmo aquele que eu já sei que vai me trair, eu vou lavar os pés dele. Lições profundas ali. Não segundo a minha agenda, segundo a agenda daquele que me chamou e me enviou. A agenda do Pai é que neste dia Jesus se assentasse na mesa, na ceia com os discípulos e lavasse os pés antes de ir para a cruz. Esta é a agenda. E ele está ali para servir ao Pai segundo a agenda dele. Não o que os outros estão pensando. E agora, o que vamos fazer? Vamos fazer isso? Não, tem uma agenda. Mas sabe por que nós não sabemos qual é a agenda? Porque nós não sabemos primeiro qual é o propósito. Porque quando você descobrir qual é o propósito, você vai começar a descobrir a agenda dele para a sua vida. Quantos querem servir a Deus segundo o propósito dele? Diga para a pessoa ao seu lado, não vai ser da sua agenda. Vai ser da agenda dele. Dentro desse propósito, Jesus nos mostra algo aqui. Que até meus inimigos estão cooperando para o propósito. Então Jesus não se desespera por saber que Judas ia traí-lo. Ele até chama Judas meu amigo. Lá no jardim, quando Judas vem e dá um beijo nele, ele diz, meu amigo. Eu nunca vi Judas como um inimigo, como um traidor. Cuidado com ele. Esse cara, ninguém está sacando, mas eu já sei o negócio. Não fique perto dele. Jesus se precavendo com os discípulos. Né? Já que eu já sei de antemão, quem sabe o Pai me revelou para eu tomar cuidado com ele. Entendeu? Porque ele está aqui, mas depois ele está lá conversando com os outros, depois ele está aqui, ele leva a mensagem. O que estamos fazendo para os outros, eu já sei quem esse cara é. Então eu vou tomar muito cuidado com ele. No final das contas, ele vai me apunhalar nas costas. Mas então eu vou fazer de tudo para ele não descobrir minhas costas. Ele vai ter que soar para poder me apunhalar. Não. Jesus pega os pés de Judas e lava os pés dele. Lava os pés dele. Você será capaz de lavar os pés
de quem você já sabe de antemão, que quando você terminar de lavar os pés dele, ele vai te entregar. Você será capaz de fazer isso? De pegar os pés daquele que vai sair daqui a pouco para te trair, e ele precisa desses pés para andar, e está nas suas mãos, você está com os pés dele, sabendo que logo, logo ele vai entregar você e os teus pés vão ser cravados numa cruz. Os teus, meus, vão ser cravados na cruz, com prego. Mas antes dele ter a oportunidade de fazer isso, eu estou com os pés dele na minha mão. O que eu faria? Acho que vai ter um acidente aqui que vai ter fratura exposta nos 2 pés. Clec, clec. Não vai sair mais para fazer nada disso que ele está tentando fazer contra mim. Mas Jesus lava, enxuga, ele diz, vai. Porque ele sabe o propósito. Tudo que ele fizer contra mim, ao contrário do que ele imagina, ele está me empurrando ainda para o meu propósito. Irmão, sabia que as adversidades, as perdas, até de pessoas, até de relacionamentos, até de vida, na sua vida, situações contrárias, situações adversas, situações complicadas, de perdas, de tumulto, de terremoto, de trovões, de tempestades, são permissão de Deus para te colocar dentro do propósito dele para a sua vida. Você sabe disso? Por isso, Tiago pode escrever para os crentes e dizer: tenha muitos motivos de alegria ao passar por provações. Quando eu entendo o propósito, eu leio diferentemente esses acontecimentos na minha vida. Nada é ruim. Não tem tempo ruim para mim. Posso não entender, pode me ferir, posso até sangrar. Jesus sangrou. Posso até sangrar, posso até chorar. Mas está dentro do propósito. Você achou que está acabando comigo, ao contrário, você está me levantando para o meu propósito. Judas, você acha que está terminando, né? Tem um monte de coisa no coração dele, talvez ódio e decepção e frustração. Eu vou acabar com esse homem mesmo, eu não concordo mais com nada que ele está fazendo. Você acha que está fazendo um favor aos inimigos, aos sacerdotes, aos religiosos, para terminar esse negócio, vamos acabar com essa coisa arada toda. Não, ao contrário, você está me empurrando para uma porta muito maior ainda. Quando você for abandonado, você for traído, quando você for rejeitado, você precisa entender isso. Quando você está no propósito, todas as coisas cooperam para esse propósito. Aquela traição não vai doer mais tanto quanto... eu não aguento mais, me traiu, meu irmão. Levanta a cabeça. Se não for aquela traição, talvez você não estaria aqui. Se não tivesse acontecido aquilo lá, talvez você não estaria aqui hoje. Se não for aquela rejeição, tem gente que está sofrendo. Eu fui rejeitado na minha infância, eu não aguento mais. Essa rejeição eu carrego comigo. Irmão, larga essa rejeição, ser curado dessa rejeição e joga fora essa rejeição e levanta e corra. Corra a carreira que te é proposta, porque essa rejeição teve um propósito. Talvez as pessoas tinham outro propósito, estavam te rejeitando mesmo, mas Deus usou aquilo talvez para guardar você, e por isso você está aqui hoje. Você não faz ideia, talvez essa rejeição foi para só te preservar, para estar aqui, mas você não consegue associar, porque você não entendeu qual é o propósito. Jesus diz: Judas, eu lavo os pés de Judas. Eu vou enxugar os pés, eu vou dar pão na boca dele. Eu não vou dar a casca mais dura, pedir que colocasse um veneninho, né? Nessa parte, nesse cálicezinho que eu vou passar para o Judas.
Depois ele vai passar mal, e daqui a pouco ele vai morrer, e aí acabou, não vai me matar. Essa é a nossa atitude. Até em relação às coisas negativas, ruins, mas nós sempre queremos fugir delas, achando que Deus não podia estar nisso. Então, essa é a surpresa para você. Quem te diz que Deus não podia estar nisso? Deus está nos seus vales, como também nos seus montes. Ele está nisso, sim. Mas por que Deus está permitindo? Tem gente que já fez a pergunta. Por que Deus permite acontecer tanta coisa horrível? Não, Deus não está permitindo acontecer tanta coisa horrível. Deus está permitindo acontecer bênçãos através das coisas horríveis. É isso que você tem que entender. Isso vai ajudar você para o resto da sua vida. Deus não está permitindo tanta coisa horrível acontecer. Deus está permitindo bênçãos virem através das coisas horríveis. Esse que é o segredo da coisa. Esse que é. Várias vezes me acontece cada coisa. Eu estava compartilhando com um vereador eleito agora na nossa cidade, que ele me procurou. Eu queria conversar com o Senhor, porque eu acho que o Senhor pode me ajudar. Ele não é da nossa igreja. Ele estava sendo cogitado para ser presidente da Câmara. E sentou comigo. Ele já contou. Minha história é assim, tanta coisa acontece. Acho que é inveja, acho que é não sei o que, coisa de família. Falei, deixa eu te contar mais coisas. Então, talvez vai te ajudar. Eu comecei a contar as desgraças que me acontecem. De todo tipo, você pode imaginar. Acidente e tanta coisa. Eu falei, mas, sabe, deixa eu te acrescentar algo. Foi por causa disso, por causa desse, por causa que eu estou onde eu estou. E você hoje está onde você está, eleito vereador, e vai ser talvez presidente da Câmara, por causa disso, dessas coisas todas. No mínimo te deram a experiência da vida. Então pare de ver desgraça na sua vida. Comece a ver o propósito de Deus para a sua vida. Propósito de Deus. Isso vai te ajudar este ano, ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, porque Deus te chamou para realizar um propósito. Um propósito. Não vai ser segundo a sua própria agenda. Ninguém serve a Deus assim. Não podemos servir a Deus, essa é a chave, sem servir pessoas. Não posso servir a Deus sem servir pessoas. Grave bem isso. Você quer servir a Deus? Você quer ser profeta nessa geração? Você quer ser levita? Você quer ser ministro? Você quer servir a Deus? Mas você nunca serve a Deus isento de pessoas. Tudo que fizemos a Deus, fazemos a Ele através das pessoas. Pessoas. Jesus certa vez disse: o que fizeste a qualquer um desses pequenininhos, está fazendo a mim. Se você desse um copo de beber para fulano, você achou que deu para fulano, você deu a mim. Quantos querem servir a Deus com sua vida? Quantos estão aqui para aprender, para serem tocados, porque quer servir a Deus? Então, essa é a chave. Você vai servir pessoas. Você não serve ministério. Amém? Eu vou servir o ministério do louvor da igreja. Negativo. Você não foi chamado para servir o ministério do louvor da igreja. Você foi chamado para servir pessoas.
Amém. Você não tem como amar a Deus se você não ama pessoas. A Bíblia está claro nisso. Carta de João diz: como pode dizer que ama a Deus a quem não vê, e teu próximo irmão que está ao teu lado, você odeia? O amor não está em ti, e ainda mais, você está ainda nas trevas, não está na luz nunca. Você não pode amar a Deus. Irmão, não podemos ficar trancados aqui e adoro, e Deus, eu amo, mas eu não quero, não gosto de pessoas em minha volta. O negócio é com o meu violão, eu sirvo a Deus com o meu violão. Mas Deus não te chamou para servir violão, Deus te chamou para servir pessoas. Esse é o propósito, é isso porque você está aqui, para servir pessoas. É isso que Jesus está fazendo com os discípulos. Ele diz: eu estou deixando um exemplo para vocês. Se eu sou Senhor, e eu sou mestre, e de fato eu estou fazendo isso, eu espero, esse é o meu propósito para cada um de vocês, que cada um fizesse o mesmo, uns para com os outros. Não importa o nível que você está, não importa a altitude que você está, não importa a fama que você tem alcançado, tire a capa, se humilha, se abaixe e vai lavar os pés dos outros. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo: eu vou arrumar uma bacia d'água e ficar andando comigo todo dia, né, que eu vou lavar os pés. Não é no literal lavar os pés. Jesus está dizendo: se eu que deveria estar sentado aqui, e talvez vocês deveriam estar lavando meus pés, a glória a Deus, eu cheguei aqui, agora lava meus pés para mim que está cansado. Ele diz: não, você que desce e vai lavar os pés de quem não sabe fazer nada ainda. Por quê? Porque esse é o propósito. Servir pessoas. Na tua igreja, quem que você serve? Eu ia ministrar sobre levitas, mas eu não senti tão firmeza a ministrar isso, mas talvez outra escola a gente ministra, porque sempre se compara assim, né, os ministros, levitas, embora no Novo Testamento não usa mais esse termo. Havia levitas na época de Jesus, mas não usa mais. Mas eu queria ministrar sobre isso, porque as pessoas acham que levita é só ministrar música. Acham que levita é só isso. Fica lá em turnos, no templo, no tabernáculo, e ministrando ao Senhor. Maravilha. Leia sobre os levitas, eles não faziam só isso. Eles abriam a porta para as pessoas entrar, faziam turnos de guarda-porta, faziam turnos de lavar utensílio, faziam turnos de não sei o quê. Eles não são só para tocar música. Se você achar que o propósito de Deus para a tua vida é tocar música, você perdeu o alvo. O propósito de Deus para a tua vida, e por isso você está aqui, é servir pessoas. Amém? É servir. Os dons, os talentos, as aptidões, os recursos, sejam eles materiais, financeiros, espirituais, emocionais, são todos eles ferramentas para eu servir pessoas. Por isso, Paulo diz, 1 Coríntios, que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz, para o fim proveitoso, servir pessoas. Se é para servir você mesmo, algo está errado. Nenhum dom, nenhum talento, nenhuma aptidão, nenhuma qualidade, nenhuma capacidade, nenhum recurso Deus colocou na sua vida para servir a si mesmo. Ele será tão mesquinho para projetar você para isso. Deus nos projetou para sermos multiplicadores. Ele nunca pôs nada dentro de mim para ficar só para mim. Para multiplicar. Servir pessoas. Quem na sua igreja você serve? Eu sou levita.
Eu faço um jogadinho com essa palavra levita. O levita, ele evita tudo. Não é? Então ele fica aqui levitando e evitando. Né? Vê lá, o cara está sofrendo, está tendo dificuldade de se achar, para sentar. Por que fulano não vai lá atender? Porque eu sou levita. Sai você, vai lá servir. Quando você entender que eu estou aqui nessa igreja, não para cantar, eu estou aqui nessa igreja para servir. Você vai para lugares onde ninguém pensa que você vai alcançar. Que Ele vai te levantar para lugares altos. Deus diz, achei Davi, o meu servo. Ele vai cumprir todo o meu propósito. Portanto, com meu santo óleo, eu o unjo e coloco ele sobre as nações. Deus vai te ungir, te colocar sobre tanta coisa, porque você é servo. No final, quando abrir as cortinas celestiais, é essa frase que nós vamos ouvir da boca dele: servo bom e fiel. Realizou o propósito, serviu pessoas. Por isso que Jesus conta numa parábola, quando perguntaram qual que é o maior mandamento, amar a Deus, amar o seu próximo, ele diz, mas como que é, quem que é meu próximo? Jesus mostrou o sacerdote, o levita, eles passando, vendo alguém, mas estão tão focados naquilo que acharam seu propósito, e não serviram. Você precisa entender que há um propósito muito maior de Deus para a tua vida. Pessoas, sem acepção. Servir pessoas. Se a tua música, se o teu instrumento, se os teus recursos, se os teus talentos, se os teus dons, se a tua energia, se a tua criatividade, se o teu tempo, tudo que Deus coloca nas suas mãos e na tua vida, na sua casa e no seu ministério, não é teu, não servir pessoas de forma prática, algo está errado. Porque as pessoas egoístas, que são aquelas que se servem a si mesmo e querem que todos a servem. O egoísta nunca serve ninguém. Ele está se servindo a si mesmo. Ele está se servindo a si. E Pedro achava que era ao contrário. O Senhor, então, se o Senhor quer lavar, então lava tudo, então lava. Oba, glória a Deus. Vai lavar de cabeça aos pés. Diz, não, você não está entendendo o que eu estou fazendo. Depois você vai entender. Se eu estou fazendo isto, Pedro, eu estou deixando o exemplo. Eu espero, esse é o propósito, que você fizesse a mesma coisa. Não esperar que alguém lave seus pés, tua cabeça, tuas mãos. Eu espero que você, apóstolo Pedro, lavasse os pés dos outros. Quem está entendendo o que Deus está dizendo para você nesta manhã? Quem quer servir a Deus de todo o seu coração? Então, ache em todas as circunstâncias oportunidade para servir alguém. Ache em todas as circunstâncias oportunidade para servir alguém. Para servir alguém. Alguém que não conhece a Jesus. Alguém que conhece a Jesus. Alguém da sua igreja. O seu pastor. A esposa do seu pastor. Os filhos do seu pastor. Amigo. Aquele que você não conhece. O seu líder da equipe. Aquele vizinho que odeia a igreja. Ache qualquer circunstância, oportunidade para servir alguém.
Esse é o propósito de Deus. Na realidade, é disso que nós vamos prestar conta lá no céu. Não vamos prestar conta de quantas músicas que Ele me deu na madrugada e que eu esqueci de escrever. Deus não está pensando nisso. Ele não vai perguntar disso. Cara, eu te acordei 3 vezes naquela semana, eu te dei um monte de músicas, foi fluindo, uma unção, parece que o céu se abriu, e você não anotou, não escreveu, não cantou, não produziu. O que você perdeu, cara? Deus não está nem aí com isso. Diga para você, Deus não está nem aí com isso. É música que você quer, Ele tem trocentos milhões que Ele pode tirar, mas isso não é o propósito. Isso não é o propósito. Se você não escrever nenhuma, você esqueceu todas, você não consegue guardar nenhum sonho, não tem problema nenhum. Agora você não vai chegar diante dele e dizer que você não serviu a ninguém, você não ganhou ninguém para ele, você não tocou ninguém, não lavou os pés de ninguém. Aí ele vai dizer, sai daqui que eu não te conheço, pecador, iniquidade. Ele não vai dizer isso, cadê as músicas que eu te dei de madrugada? Ele vai dizer, cadê as almas? É isso que ele vai. Esse é teu maior propósito. Por que você está aqui? Tudo isso aqui é para te dar ferramenta. Porque tem alguém que às vezes eu vou alcançar através da música. Não é para me servir a mim mesmo. Tem gente que começa bem, como o pastor Samuel falou, mas começa bem e começa a detonar com si mesmo. Porque acha que agora é para me servir. Então agora eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou realizar meus sonhos, eu vou poder construir aquela casa que eu queria construir. Esqueceu das pessoas. Esqueceu das pessoas. Jesus nos chamou para servir pessoas. Nós precisamos nos focar em servir e não receber. Jesus não estava ali para receber. Ele estava ali para deixar algo, um depósito. Ele está dizendo, Pedro, você não está aqui para receber de mim. Eu estou dando um exemplo, que em vez de você ficar no lado, receber, você está no outro lado, dá. Porque melhor é dar do que receber. E quanto mais você dá, mais você vai receber. Mas eu tenho descoberto isso nesses 40 anos andando com o Senhor e ainda estou aprendendo, há muito para aprender. E quando minha mentalidade mudou, eu entendi que eu estou aqui para dar, não para receber. E se Deus me deu algo, é para dar para os outros. É para procurar de uma forma tocar alguém, servir alguém, fazer a vida de alguém ser melhor do que está. Vocês não imaginam quanto Deus tem me dado. E Ele vai me dar mais. Porque Ele não vai ficar comigo. Eu não posso servir ninguém que o meu servir não é para fazer a vida dele ser melhor do que está. Servir é isso. Fazer a vida do fulano, de Beltrano, de Ciclano, ser melhor do que está. Aí eu estou sendo eficaz no propósito. Se o que eu faço com você não vai deixar você ficar melhor do que você está, eu não fiz nada. Eu não investi nada. O cara está triste, está em depressão. E o que eu posso fazer por ele? Que vai deixar o dia dele ficar melhor. O cara está machucado, não está conseguindo andar, está doendo. O que eu posso fazer para ele se sentir melhor? Isso é servir. Se o teu servir não faz ninguém ser melhor do que está, você não está servindo, você está procurando oportunidade para se promover. E Deus, num certo momento, vai abater os orgulhosos, mas sempre vai levantar e exaltar os humildes. Qualquer coisa que não serve
ao propósito de Deus, não tem valor algum. Pode ter valor para você. Para você, talvez essa câmera tem muito valor. Para mim, não tem valor. Não tem valor nenhum. Pode custar, nossa, isso aqui é o mais top dos tops, dos tops, dos tops, dos tops, e foi feito só uma série, só 10. Quem tem isso aqui é o cara. Pode ficar com esse que não tem valor para mim. Porque não vai servir nada dentro do propósito de Deus na minha vida. Aquilo não tem valor. Cara, por isso que eu vou pagar tanto, eu vou lá na escola adorando. Gente, eu não sei quem que já teve nas outras. Alguém aqui já teve escola anterior, ou algumas? Aqui não é muito melhor do que as outras. Os locais, né? A instalação. Pelo menos eu acho, eu estou 7 anos, eu acho que aqui está uma beleza. Quantos acham que aqui está melhor do que onde estava antes? Quantos que já estiveram? Não estou desprezando o local. Eu estou dizendo que aqui está sendo muito melhor. Espaço, ambiente. Só um pouquinho de quando chove a gente toma chuva, aleluia. Mas é melhor do que o outro lá que é abafado. Pelo menos tenho 7 anos da escola, eu acho que... O que eu quero dizer? Aqui custa mais do que o outro. Sabiam disso? E quem sabe, eu vou, como eu sempre tenho tido essa oportunidade de conversar com o Nelson e a Cris, se precisar aumentar o preço, aumente. Por quê? Porque quem vai pagar investir sabe por que estou investindo. Pode custar uma fortuna, mas se faz parte do propósito de Deus para a minha vida, tem valor. Eu gasto por aquilo. Nós gastamos com tanta coisa que não tem valor nenhum. Deixa eu dar um exemplo. No nosso meio assim de músico, né, nos levitas, o cara há 10 anos está sonhando com a melhor guitarra do mundo. Não está poupando para comprar aquela melhor guitarra do mundo. Custa tanto. Como se eu tiver esta guitarra que a unção vai cair. Não tem nada a ver. Se você não está orando, jejuando, vivendo em santidade, pode ter essa guitarra, pode não ter, não vai ter unção nenhuma. Esse é para te promover a si mesmo. Para montar ali um monte de coisa, pedais, montar tudo ali. Nossa, está apavorando, cara. Nossa, todo mundo vem, nossa, você conseguiu essa guitarra? O que ele tira aqui do som? Tudo isso vai queimar no fogo. Não vai nada disso para o céu. Não vai nada disso. Mas eu não sou capaz de guardar dinheiro porque aumentaram R$100 lá na escola. Nossa, está muito caro. Porque eu não entendo o que é valor. Quando você entende propósito, você entende valores. Aquilo que não serve o propósito, não tem valor para investir nisso. Mas aquilo que serve o propósito, tem valor. Amém? Isso vai nortear a sua vida. Quis trazer essa palavra para trazer um direcionamento para muitos aqui. São jovens, estão começando um monte de sonhos, um monte de expectativas, palavras proféticas sobre a tua vida. Deus vai fazer tanta coisa, e eu creio mesmo. E hoje à noite vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Mas você precisa entender que se nada dessas coisas servir este propósito, qual é esse propósito? Dar sua vida aos outros. Não tem valor algum. Paulo fala em 1 Coríntios 13, se eu tiver todos os dons, se eu até desse meu corpo para ser queimado no fogo,
Se eu falasse todas as línguas dos homens, todas, e até dos anjos, todas elas. Nossa, cara. Mas se eu não tiver amor, e você tem que entender o que é esse amor. Porque muitos acham que esse amor é aquele negócio que eu sinto por Deus. Oh, eu tenho amor. Não. Se eu não tiver amor, amar a Deus e amar as pessoas. E se eu amo a Deus, eu amo as pessoas. E se eu amo as pessoas, eu amo a Deus. Eu sou um gong batendo, fazendo lata vazia, fazendo barulho. Não tem valor nenhum. É isso que Paulo está dizendo. Você pode ter tudo, você pode investir em tudo, você pode comprar tudo, você pode dar tudo, mas se não está no propósito de Deus para a sua vida, é perda. É perda. Por isso Paulo pode considerar algumas coisas como perda na sua vida. Ele diz, eu considero todas essas coisas como esterco, como perda. Eu abro mão delas, porque eu quero prosseguir para o alvo, o propósito pelo qual Ele me chamou. Uma coisa eu faço, esqueço-me dessas coisas que ficam para trás, e eu prossigo para a suprema vocação, o chamado de Deus, o propósito de Deus. O prêmio está me aguardando. Irmão, Deus te chamou para servir. Deus te chamou para realizar um tremendo propósito. Eu vou terminar. Suas bênçãos. Guarda muito isso. As suas bênçãos. Quantos querem ser abençoados? Alguns não levantaram as mãos, porque não querem ser abençoados. Quem quer, não quer ser abençoado? Quem não quer ser abençoado? Ficou com a mão levantada aqui ainda. Quantos querem ser abençoados? Deus também quer te abençoar. Aleluia. Mas você precisa entender que as bênçãos na tua vida são por causa do propósito de Deus para a sua vida. Eu descobri isso para a minha vida. Tem algumas bênçãos que Deus derrama na vida de alguns e que não vêm para mim e nunca virão para mim. E não adianta eu querer aquelas bênçãos para mim, porque não são para o propósito de Deus para a minha vida. As bênçãos que Deus derrama sobre mim são por causa do propósito. Deus disse a Abraão, eu vou te abençoar. Eu juro por mim, Deus falou assim, eu juro por mim, que eu vou te abençoar estupidamente. Mas por quê? Não para se tornar o homem mais rico no mundo. É porque você vai gerar a nação que eu quero. É por causa do propósito que eu estou te abençoando. Então, toda a bênção que você receber, e vai receber muitas, são por causa do propósito. Se você achar que é porque você é o cara, não, é por causa do propósito. E tem muitas bênçãos que você nunca vai recebê-las, porque não tem a ver com o propósito. Nessa sua trajetória, você vai aprender isso. Tem algumas bênçãos que não são para mim. Deus não vai me dar. Eu posso brigar, esgoelhar-me, espernear, não são para mim. E pode até, eu já percebi isso nas Escrituras, de tanto eu insistir, Deus pode até permitir uma ou duas delas. Só que depois eu vou ver a desgraça que isso vai gerar na minha vida. O rei Ezequias que sabe disso. Deus diz, eu já fechei o livro com você. Você já realizou tudo que tem que realizar. Suba para cá. Tá bom, então andou mais 15 anos sua vida. Foi o pior período da vida dele. Não são todas as bênçãos que você precisa e vai ter que ter.
Não, mas é na Bíblia que Deus já liberou toda sorte de bênçãos. Sim, sobre todos nós, não é só sobre você. Deus já liberou todas as bênçãos celestiais. Todas as bênçãos que todos nós pensamos já estão liberadas. Deus não diz todas elas são para você. Ele não diz isso. Tem bênção que você não vai ter. Porque não são. Deus não é um desperdício. Não é para o propósito. Ele não faz nada sem propósito. Para que você precisa daquilo? Porque a Maria tem, eu também quero. Nossa, você orou, você jejuou quantos dias? 5 dias. Eu também vou orar, jejuar 5 dias, vai ter que fazer comigo. Mas eu não quero fazer isso com você. Eu quero te dar outra coisa. Aleluia. As bênçãos são por causa do propósito. Se você entender o propósito, todas as bênçãos que pertencem a este propósito vão se manifestar na sua vida. Todas elas. Financeiras, emocionais, espirituais, materiais. Todas as bênçãos que estão ligadas a este propósito não vão te faltar. Deus vai liberar sobre a tua vida. Porque você está no propósito, porque Ele te chamou. Vamos colocar-nos em pé. Diga para a pessoa ao seu lado: há um propósito de Deus sobre a minha vida. Diga para o outro lado: nada vai me tirar desse propósito. Eu vou buscá-lo e eu vou viver para esse propósito. Amém? Portanto, prepare-te. Tantas coisas maravilhosas, tremendas, as experiências com Deus são diferentes. Por que fulano tem essa experiência e eu não? Porque não faz parte do propósito que Deus tem para você. Não é para fazer por fazer, porque fulano, é porque lá no culto, fulano sempre, quando vem uma palavra, eu também quero. Então fica só, eu não quero. Eu quero aquilo que vai me levar dentro do propósito. Se não tem nada a ver com o propósito, eu não quero. Não tem valor para mim. Agora, se é isso que vai me levantar por mais um passo dentro do propósito de Deus, eu quero. Eu quero. Se a disciplina é puxão da orelha que vai me introduzir dentro do propósito de Deus, fira-me o justo, então, porque será bênção para mim. Eu quero. Corrija-me que eu quero, porque isso vai me colocar dentro do propósito. Vocês estão entendendo? Tem que canalizar no propósito, senão não tem valor algum. Eu só venho todos os anos, esses 7 anos aqui, não apenas porque a gente se tornou uma amizade extraordinária, relacionamento extraordinário. Já falei, os relacionamentos têm a ver com o propósito. Então, eu não me relaciono de qualquer forma. Eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. E por isso que eu estou grudadinho nessa turma aqui. Tem a ver com o propósito. Eu estando aqui ministrando a você tem a ver com o propósito de Deus para a minha vida. Tem outros lugares, eu não vou. Eu não vou. Gente, eu recebo ligação todo dia. Do Brasil afora, toda hora. Eu vou orar a Deus, o que? Não tem a ver. Eu não posso. Nessa data eu não posso, eu estou comprometido. Eu não estou mentindo. Tem igreja local, eu estou comprometido ali. Tem minha família, estou comprometido. Eu não vou. Porque é só para ter um tempo maravilhoso, gostoso, reteté e acabou. E qual é o propósito? Nada. Não conte comigo. Agora pode ser o lugar mais seco
do mundo, nada sai. Mas se faz parte do propósito, pode crer que eu vou estar. Eu vou estar. Se precisar de mim, todo ano, eu estou aqui. No meio das minhas férias. Só se eu estiver no exterior, né? Teve um ano que acho que bem no primeiro que eu não estava aqui, porque eu estava lá na África. Eu não venho, porque a situação não permite. Eu aprendi isso. Então, há alguns lugares, alguns relacionamentos que para mim são extraordinários. Todo ano estou com eles. Porque tem a ver com o propósito. Tem um propósito. Não é apenas estar junto. Tem um propósito. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Feche seus olhos. Pergunta isso para o Espírito Santo. Talvez ele não te responda já imediato, agora, aqui. Mas comece a perguntar isso. Deus, qual é o teu propósito para mim? Eu quero entender qual é esse propósito. E saiba que Deus vai usar pessoas. Lá em casa eu sempre disse aos filhos que Deus vai usar sempre em primeiro lugar papai e mamãe. Sempre. Porque esse é o princípio bíblico. E eles são continuação daquilo que Deus iniciou em nós. Então eles sempre vão ouvir o que Deus tem a dizer através de nós. Talvez teu pai, tua mãe já falou para você. Se não é seus pais, não são seus pais, são a sua autoridade espiritual. Deus usa e sempre vai usar. Se não são autoridade espiritual, são níveis de influência, pessoas íntegras que Deus tem levantado para exercer uma certa influência em um certo momento na sua vida. Você percebe que são pessoas que Deus está usando. Ele não vai mandar um anjo. É uma exceção mesmo. Deus vai mandar um anjo para falar com você. Mas se Ele nunca mandar um anjo falar com você, Ele já mandou dezenas de pessoas para falar com você. Ele pode até usar a tua própria esposa. Ele pode usar teu marido, ele pode usar teu filho, ele pode usar teu amigo, teu colega. Deus usa pessoas para servir pessoas. Pergunta para Ele mesmo: Senhor, qual é o teu propósito para mim? Por que eu estou aqui? Para onde o Senhor quer me levar? Quais são os recursos que o Senhor está me dando para este propósito? O Senhor está me dando escola, está me dando estudo, está me dando educação, está me dando família, está me dando uma esposa, está me dando um marido, está me dando filhos, está me dando talentos, o Senhor está me dando oportunidades de servir na igreja, no ministério. São recursos, ferramentas que o Senhor está me dando para realizar o propósito. E a minha comida é fazer a vontade daquele que me chamou e realizá-la, terminá-la, ser objetivo, produtivo, eficaz, eficiente. E quando o grande dia chegar, em breve está chegando, eu receberei da boca dele: servo bom e fiel, fez o que era para fazer. Isso é fidelidade. Entra no gozo do seu Senhor. Pai, eu oro nesta manhã que cada um aqui possa receber um toque teu, de descortinar seu entendimento, de abrir os olhos do entendimento, para que saiba qual seja a esperança do seu chamado,
do seu propósito. Quanto poder, autoridade, recursos estão à sua disposição para esse propósito. E qual é a sua herança por causa desse propósito. Desvenda os nossos olhos, ó Pai, para que tão logo compreendamos por que estamos aqui, para que pudéssemos realizar aquilo que agrada ao teu coração, pelo qual o Senhor nos chamou, e terminá-lo. Pai, eu oro para que cada um aqui, em todos os seus afazeres, todas as suas escolhas, todas as suas decisões, todas as circunstâncias de sua vida, possa perceber o quanto tudo está cooperando para o seu próprio bem, dentro do propósito que Deus o chamou. E que, ao passar os anos, possam chegar no fim, terminar bem, e dizer: eu terminei a carreira, o propósito pelo qual o Senhor me chamou. Pai, esse é o desejo do meu coração. Não me importa se alguns vão lançar um CD que vai estourar, ou nunca vai lançar nada, que vai tocar em grupos grandes, que nunca vai tocar em nenhum lugar, e que alguns passam todas as escolas, mas nunca vai ter o poder de tocar alguém em algum lugar, algum instrumento. Isso não é o propósito. O propósito é que ao final de todas as coisas, possam dizer de coração: realizei o propósito. Fiz o que o Senhor me chamou para ser e fazer. Essa é a oração que eu faço por eles aqui nesta manhã, Deus. Desperta em cada coração o entendimento do propósito teu para a sua vida. Seu casamento, seus relacionamentos, seus recursos, sua família, os dons, os talentos vão cooperar para este propósito. E tudo aquilo que não tem a ver com o propósito, Deus remova em suas vidas. Eu oro que o foco de muitos e a agenda de muitos começam a ser reajustados a partir desta manhã. Em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por tão grande amor. Por o Senhor pensar em nós, Senhor, acreditar em nós, que poderíamos ser algo e realizar algo por Ti. O Senhor acredita em nós. E por isso o Senhor nos considera fiéis e nos coloca dentro do Teu propósito. É um privilégio tanto. Obrigado, Senhor.